palmas para essas mulheres, atrizes maravilhosas. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Já tinha um tempinho que a gente não tinha noção entre elas, né? Agora é só o começo. Vai ser um atrás do outro, amém? Deixa eu botar minhas... Mulher tem muita coisa, gente. Vocês não sabem disso. Aí, ó, é óculos, é agenda, é celular, é muita coisa. Amém? Provérbios 14, versículo 1, sem demora. O que está escrito lá, mulheres? Vamos lá. Isso aí, a mulher sábia edifica a nossa casa, edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, ela destrói. E nós fomos chamadas para quê? Para edificar, amém? Todas nós fomos chamadas para edificar. E este versículo, queridos, ele carrega esse chamado que nós fomos, cada uma de nós, fomos chamada para edificar. E às vezes você pensa assim, mas eu ainda não sou casada. Eu ainda não tenho uma casa com meu esposo, com meus filhos. Então, esse versículo não é para mim. Como que eu vou edificar? Você pode edificar a sua casa sendo ainda solteira. Edificar a casa dos seus pais. Com o quê? Com o seu caráter, com o seu posicionamento, com a sua oração, com a sua sabedoria. Mesmo que hoje você não seja o sacerdote da casa, mas você também pode contribuir e edificar. E queridos, edificar nesse texto refere-se à ação contínua do promover estabilidade, harmonia, valores e estrutura dentro do lar. Então você foi chamada para promover estabilidade. Você foi chamada para promover harmonia, valores dentro da sua casa. E a mulher, queridas, a mulher sábia, ela faz isso. Ela é prudente, como foi falado aqui. Ela é amor. Ela é sensata. Ela tem um temor do Senhor. Já a insensata, a que não edifica, porque quando você vai para a palavra de Deus, existe dois tipos de mulheres: a que é sábia, a que constrói, e a que é insensata, que destrói aquilo que ela deveria permanecer construído, aquilo a qual ela deveria permitir que continuasse construído, ela destrói. Não há um meio termo, não há uma mulher meia. Existe a que edifica e existe a que destrói. Ou você é comigo ou você espalha. Não existe um morno. Então, queridas, nós fomos chamadas para ser essas mulheres que edificam, e não é insensata que destrói. Destrói como? Com a nossa negligência, com as nossas palavras duras, com o nosso egoísmo, com atitudes erradas, imprudentes. Muitas das vezes nós destruímos os nossos lares, a nossa casa, sim, sendo negligente, sendo dura, egoísta, imprudente. E nessa noite o Senhor tem te convidado, amém, a ser mulheres edificadoras. Por mais que a sociedade está corrompida, por mais que a sociedade a cada dia tem tirado o valor da mulher, saiba disso, que você é uma mulher valorosa. E queridos, eu vou compartilhar com vocês alguns pilares que nós, como mulheres edificadoras, precisamos ter. O primeiro, a gente vai estar passando alguns slides e você vai estar acompanhando. O primeiro ponto que você, como uma mulher edificadora, que ela aplica lá em Tiago 1,5. Depois você
Esteja acompanhando. A mulher edificadora busca sabedoria para lidar com as emoções, com os conflitos do dia a dia, com decisões que influenciam toda a sua família. Queridos, o primeiro pilar que nós temos que edificar é edificando com sabedoria. E não tem como edificar com a sabedoria se nós não buscarmos ao Senhor. Nós precisamos ser mulheres que oram, que leem a palavra, que têm momentos com Deus de adoração, de busca. Por mais que as tarefas, por mais que o seu trabalho, por vezes, rouba um pouco do seu tempo, você precisa arrumar alguma forma, algum tempo de estar buscando essa sabedoria, buscando a presença de Deus. Porque se você, queridos, não buscar essa sabedoria, não buscar essa força, não tem como você edificar. Porque o salmista fala que existe um edificador maior, que é o Senhor. Existe aquele que edifica, e se ele não edificar, e vão será a nossa edificação. E como nós buscamos essa identificação do edificador maior? Através do contato com ele. E nós mulheres somos muito mais sensíveis do que os homens, vocês concordam? Não é que nós somos feministas, só porque tem mulher aqui vai falar mal de homem. Não, nós temos essa sensibilidade, porque isso é um dom que já foi partido da parte de Deus. Ele te deu essa sensibilidade maior. Por isso que a palavra fala que quem é sábia e quem edifica a casa é a mulher e não o homem. É nós que edificamos. E quando você vai lá para fora, você vê grandes edificadores, grandes homens que constroem muitas coisas. Mas aqui, quem edifica é você. Então você precisa buscar os pés do Senhor, amém? O segundo ponto, cuidando do lar. Esse entre elas, querido, nós reservamos esse tema, que é algo que a gente não tem muito costume de se ouvir. Falando sobre casa, sobre o bem-estar, sobre esse chamado que nós temos, sobre você se cuidar emocionalmente, como já foi falado, sobre você cuidar do seu alimento, da sua casa. Olha quantas coisas importantes nós estamos aprendendo aqui, nesse final de tarde, início de noite. Porque isso é um chamado maravilhoso. Então, queridos, cuidando do lar. A Bíblia valoriza o papel da mulher no cuidado do lar. Lá em Provérbios 31, é um livro muito conhecido, um capítulo, vemos a mulher virtuosa, atenta aos detalhes da sua casa, zelando pelo bem-estar da família. Ela administra, organiza, mantém um ambiente saudável, limpo e acolhedor. Não se trata de sobrecarga, mas de compromisso, amor pelo que Deus lhe confiou. Vira para a mulher que está do seu lado e fala assim: Deus lhe confiou essa missão. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos para a nossa casa, isso não tem que ser algo enfadonho, uma missão impossível, uma sobrecarga. Porque muitas das vezes é isso que acontece quando se fala de casa. Por isso que eu quis muito falar sobre isso. É muito cansativo, é muito enfadonho. Eu não fui chamada para isso, eu não fui criada para isso, para essa missão. Como algo sem valor. Queridos, quando você olha para a sua casa, como essas características não fluem. E aqui nós acabamos de ler que Deus lhe confiou. Foi Deus que confiou você essa missão. Quando você lê a palavra do Senhor, você percebe isso. Que Deus confiou essa missão a você. De você cuidar da sua casa. De você cuidar do seu lar. De você proteger, de você ser aquela que organiza, ser aquela que zela, que limpa.
E eu, queridos, quando eu era adolescente, eu falava isso para minha avó. Eu fui criada pela minha avó e minha avó falava assim: vai limpar o banheiro. Aí eu ia lá lavar o banheiro. Eu falei: ai, meu Deus, ninguém merece. As amigas no portão: Fabiana, vamos brincar, vamos pra rua. E eu: calma aí. Aí ela lavava o banheiro. Aí minha avó me chamava: você fritou ovo aqui nesse banheiro? Eu falei: por que, vó? Acabei de lavar. Tá cheirando a ovo. Aí eu: ai, não acredito. Aí eu: mas eu lavei, eu passei sabão. Não, vai lá e lava de novo. Você enxagou o banheiro errado. Cara, eu brigava com a minha avó. Aí eu chorava. Aí eu falava: quando eu for maior, estiver trabalhando, eu vou ter empregada, porque eu vou ter dinheiro, vou casar com um homem com dinheiro. Aí ela: ok, parabéns, muito bem, isso aí. Mas até para você ensinar a sua empregada, a pessoa que vai te auxiliar, não vamos tirar a empregada, né? Feio. A pessoa que vai te ajudar lá, te auxiliar, você vai ter que ensinar ela. Porque a pessoa, se ela não saber lavar banheiro igual você, tu vai achar que aquilo ali tá bom. Eu falei: é verdade. Aí eu me tornei uma especialista no banheiro, para lavar o banheiro bem lavado. Mas, queridos, como nós temos visto que isso tem sido encarado de forma ruim, com pesadelo, com cansaço, com uma missão impossível. As coisas não vão fluir dentro da tua casa. 3, honrando o esposo. Lá em Efésios 5, capítulo 5 de Efésios, vamos estar lendo esse versículo. Efésios 5, 22 e 23. Então a palavra lá em Efésios fala o quê? Que nós mulheres temos que nos submeter à autoridade do marido, porque ele é o cabeça. E o terceiro pilar é esse: nós precisamos honrar o nosso esposo. A mulher é chamada a respeitar e amar o seu marido. A mulher edificadora é aquela que ora pelo seu esposo, o apoia, não expõe, mas o cobre em oração e honra. Ela sabe que a sua influência pode elevar ou abater o homem com quem Deus a uniu. E, queridos, isso é um erro que infelizmente muitas mulheres têm cometido: expor o seu esposo, o seu cônjuge. Antes de eu me casar, eu conversando com a minha primeira pastora, eu falava umas coisas muito esquisitas do meu esposo, pastor Erivelto. E eu falava algumas coisas dele, vira e mexe assim no meio de situações, e ela me chamava no canto e ela falava muito duro comigo. Ela foi uma excelente discipuladora e ela falava: Fabiana, você expõe muito o Erivelto. Como você expõe ele? Não deve ser assim. E ela me explicava que eu não deveria. Eu falei: agora vocês já são noivos, mas futuramente vai casar e você tem esse hábito e você vai continuar com isso. E ela falava muito a respeito da exposição comigo em relação a ele. E por um período depois de casado eu ainda cometi um pouco desse erro. E depois eu fui observando, fui percebendo o quanto isso era desonroso, o quanto isso era errado, a minha exposição, independente do comportamento dele. Porque você pode pensar assim: pastora, você não conhece meu marido. Porque eu creio que pode ter algumas mulheres que o seu esposo ainda não é evangélico, ainda. E o seu futuro será. Por isso, saiba escolher bem, não tenha pressa. Eu casei com 25 anos porque a minha avó se apressava. Não é igual hoje não. 25 anos, 10 horas da noite, tchau, namorado. Não podia sair com ele para lugar nenhum. Eu falei: que isso, gente? Então eu vou casar logo. 25 anos já, não podia fazer nada no cinema, não podia ir ali na barraquinha. Eu falei: não. Aí eu casei rápido, senão acho que eu ficava mais tempo solteira, que era tão bom ser solteira, mas casada também é maravilhoso.
Mas eu aproveitei bastante, viajei, estudei, fiz tudo que eu podia. Até filho eu tive velha, gente, só Jesus, isso aí é outro assunto. Vamos lá. E queridas, vocês precisam ter esse princípio dentro de vocês, de honrar, de realmente se submeter. E quando muitas das vezes a gente ouve, você vai se submeter ao seu esposo, é uma palavra que as pessoas sem sabedoria lança isso para você. Não é uma submissão escrava, não é uma submissão que você, ai meu Deus, é uma submissão em amor. Porque você o ama, você se submete ao cabeça, porque ele tem esse manto. Lembra do manto que nós ouvimos no Kindle? Ele tem esse manto. Deus estabeleceu esse manto sobre ele, que ele é o cabeça. Então você, mulher, não pode ser cabeça, porque senão vai dar problema. Você, mulher, não pode ser cabeça, a não ser se você é uma mulher solo, uma mulher que vive sozinha, é diferente. Mas você que tem o seu cônjuge, você não pode ser cabeça, porque você vai acarretar muitas complicações para a tua vida. E aí, as pessoas falam sobre essa submissão, mas não, é em amor. Em amor você se submete, e em amor ele vai te servir. Porque Deus instituiu dessa forma, ele decretou dessa forma. E quando nós formos expor o nosso esposo, o nosso cônjuge, você tem que expor ele em amor, para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu discipulador, para que haja cura, para que haja quebrantamento, não para que haja exposição dele, porque a gente às vezes é má, tá? A gente não é boazinha não. Pastor, você não conhece fulano? Dentro de casa, aqui ele é uma bênção. O que ele faz na igreja, o que ele limpa a igreja, o que ele serve aqui, lá, faz nada. Vai orar por ele. Clama a ele e fala, Senhor, em nome de Jesus, o mesmo Espírito está nesse homem para servir lá, que ele sirva aqui. E começa a declarar, irmã, isso aí. Começa a declarar. Ele precisa também. E as coisas vão fluir. Por isso, queridas, que esse versículo fala que a mulher sábia, ela edifica. Porque nós precisamos usar dessa sabedoria, que foi um manto que foi colocado sobre nós. A gente não usa esse manto. A gente despreza ele. Porque nós não valorizamos esse manto. Achamos que o manto do marido, de ser o cabeça, é melhor. É mais importante. Vamos trocar? Toma o teu manto da sabedoria, me dá o teu. Homem não foi feito para edificar a casa. E mulher não foi feita para ser o cabeça. E as mulheres querem trocar os mantos. E aí dá ruim. Dá ruim. Queridas, bota o seu joelho no pó. Comece a clamar. Há poder na oração. Como é que Deus ressuscita mortos? Como é que um Deus cura câncer? E como é que não muda o coração de um homem? Para pegar uma vassoura, para pegar uma esponja, para te levar para o cinema? Não pode. É tão mais fácil, né não? Em casa tem 2 esponjas diferentes, isso aí é mais lá para frente. Então vamos lá. Amém, queridas? Vamos cumprir esse terceiro pilar, que é ser aquela que honra o nosso esposo. 4º pilar, formando os filhos. Provérbios 22. Queridos, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará. A mulher sábia entende que a maternidade é um ministério. Fala, a maternidade é um ministério. Queridos, ela planta sementes de fé, ensina valores, disciplina com amor e forma o caráter dos filhos com exemplo de vida. Ela forma o caráter dos filhos com exemplo de vidas. A sua vida que vai ser o exemplo para ela.
Filhos são herança do Senhor, a palavra fala sobre isso. E o meu avô falava assim, ó, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço não. Eu falava, entendi nada. E queridos, e hoje em dia a gente continua com esse ditado. Não somos exemplos. Queremos trazer os nossos filhos para a igreja. Meu avô falava assim, vai para a igreja. O senhor não vai não? Eu não preciso mais ir não, mas eu sei que é bom, eu não quero ir, mas eu sei que é bom, vai você. Não funciona mais hoje. Os seus filhos estão ali o tempo todo olhando você como um espelho. O seu comportamento, as suas atitudes, aquilo que você fala. Você que é mãe, começa a perceber alguns comportamentos esquisitos que teus filhos têm, da forma de falar, de bater pezinho, de fazer algumas coisas. Se não é igualzinho você. A Esté tem umas paradas que ela fala, eu falei, gente do céu, é eu. Aí eu parei de falar algumas coisas, porque eu estava vendo que eu estava replicando. Se você replicar o que é bom, ok, benção, é o objetivo, a palavra fala sobre isso. Mas o que é ruim, a forma como você fala com o cônjuge, com o seu esposo, aí a criança vai e repete igualzinho. Gente, isso é batata. E você que não é casado ainda vai só anotando. Não repita isso. Vocês são privilegiadas, vocês são bem-aventuradas, porque vocês já estão aprendendo. Na minha época não tinha muito isso não. A gente tinha que se virar, tinha que aprender. Então aproveita. Eu falo muito isso lá em casa. Às vezes a gente está, vou sair um pouquinho. Às vezes a gente está no escritório atendendo algumas famílias, algumas pessoas individuais. É cada história, é cada dificuldade. Eu falo assim, caramba. E depois, quando eu chego em casa, eu falo assim, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, por essa experiência de ver a vida do outro. E eu entender que eu não posso fazer aquilo ali, que eu não posso tomar essa escolha, esse caminho, porque Deus usa usa o erro do outro. E eu fico assim, caramba, obrigada. Não posso fazer isso, eu não posso ter esse comportamento. Então, muitas das vezes, quando tem alguém aqui no altar, alguém discipulando, fala, cara, não vai por esse caminho, não tem esse comportamento na tua casa, não fala isso para o seu filho, para o seu esposo. Quando você casar, toma esse tipo de comportamento. Absorve isso. Isso é sabedoria dos céus para a tua vida. Para que você não cometa os mesmos erros, para que você não chore aquilo que não precisa chorar, amém? Queridos, e quando eu estava lendo sobre esse pilar da maternidade ser um ministério, eu até me emocionei um pouco, mas não vou chorar não, tá, gente? Natália já chorou, a Adriane, a discipuladora, chorou. Gente, as duas chorando, as duas discipuladoras. Imagina as duas, uma contando o problema, eu vou te ajudar. Por quê? Porque quem me conhece de mais perto sabe que eu sou mãezona. Eu sou leoa. Eu boto assim os filhos debaixo das asinhas. Eu defendo mesmo. Se tiver errado, eu não tampo só com a peneira, não. Eu vou atrás. Mas eu sou aquela que sou a defensora mesmo. Vou lá na escola, participo de tudo. Vou no meio dos amigos e quero saber o que está falando. E vou lá, se meto em tudo. Não toca no meu teteco, não. Nem na minha teté. Mas se tiver errado, eu pego eles. Mas sou muito defensora. E aí eu comecei a ver sobre esse ministério de maternidade. Que isso é um ministério. E hoje em dia as pessoas estão tendo filho por ter. Vamos ter filho. Não pensam. Não planejam, não entendem o que é a maternidade. Pessoas que estão tendo filho com os outros, sexo, e não, vamos ter filho, não posso ficar sozinho. Mulheres que estão querendo alugar barriga só para ser mãe, mas não quer ter o cônjuge do lado. Queridos, muitas pessoas frustradas acham que colocar uma vida no mundo é assim, ó. E não entende o peso, o manto da maternidade, que é um ministério. É o seu primeiro ministério, mulher. É cuidar da tua casa e cuidar dos seus filhos.
Porque, queridos, você que não é mãe ainda, você ainda não tem esse sentimento, vai começar a ter depois, de você desenvolver o teu filho para uma missão maior. E às vezes eu estou ali orando pelo Estevão, pela Esté. Cara, como é gratificante você ver os seus filhos no Senhor, e você ali moldando. Não é fácil a maternidade. Para quem não é mãe ainda, não é fácil, mas é tremendo. Você vai, porque nada é fácil nessa vida. Você vai ter suas limitações. E para quem é, fica firme. Nós vamos passar. Nós vamos passar por esse mar vermelho aí. Vai abrir o mar. E, queridos, é algo maravilhoso. Porque você está formando aquele que será como flecha. Esses dias eu tive que fazer um trabalho lá na escola da Esté, que a cada reunião de mães, eles mandam confeccionar algo. E dessa primeira reunião era uma pipa. Você tinha que confeccionar uma pipa e dar para o seu filho escrever algo. E eu falei assim, minha pequenininha, que eu chamo ela de pequenininha, porque a do Estevão já passou essa fase, não tem mais isso. Minha pequenininha, que você voe longe, longe como essa pipa. Porque quando você solta a pipa no vento, ela vai embora. Porque é isso que eu desejo. E esse é o teu ministério, mulher. Que às vezes a gente fala, que praga de garoto, nojento, não fica quieto, fala pra caramba. Eu já cometi esse erro. Meu Deus, mas ele fala muito. Eu reclamava isso para Deus, porque o Estevão sempre foi muito tagarela. Falava. Eu, meu Deus, mas ele fala muito, eu não aguento, minha enxaqueca, que não é mais minha, já decretei a cura e já acabou. Mas antes eu falava que era minha. E aí um profeta veio aqui um dia e falou para mim, sabe por que ele fala muito no seu ouvido? O homem nem me conhecia, nunca viu meu preta, branca, nada. Porque ele é profeta e ele vai para as nações, por isso que ele fala. Olha o meu ministério. Eu estou educando um profeta para o Senhor, que ele vai para as nações. Que ministério maior do que esse, queridos? O seu filho é uma herança que o Senhor te emprestou. Então cuide bem dele, ore por ele. Mas pastor, ele está lá no mundão. Ore por ele, porque quando eu estava no mundo, a minha avó orava muito por mim. Quando eu estava lá na balada, eu lembrava, minha avó deve estar orando, porque isso aqui está chato pra caramba. Aí eu estou doida para ir embora, não é possível. Porque eu sabia que ela estava orando. E teve um dia que eu estava lá no meio da balada e música caindo. Isso tem muitos anos, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, eu falei, vou embora. Que isso? Chegou agora? Não, vou embora. Queridos, quando eu cheguei em casa, eu falei, nunca mais. Eu falei para mim no espelho, nunca mais, Fabiana, tu vai voltar naquele baile. Tu nunca mais vai para a rua. Tu nunca mais vai fazer isso. Tu é do Senhor. E, queridos, foi um caminho sem volta. Nunca mais. E dali eu fui só rompendo, fazendo o ID do Senhor. Fui para missões, fui evoluindo e fui, cheguei aqui até hoje. E vou... Glória a Deus por isso. Então, queridos, há poder na sua oração. Você tem um ministério, é teu filho. E você que ainda vai ser mãe, ore. Comece a profetizar. Deus, quando eu ser mãe, meu filho vai ser assim, vai ser assim. Comece a falar, porque há poder na palavra. Amém? Quinto pilar, lidando com o seu chamado. Ela equilibra o ministério e o trabalho, e o lar com diligência, no temor do Senhor. Hoje, queridas, nós temos percebido isso, que nós mulheres vivemos uma superação de limites. A todo momento nós vivemos essa superação de limites. Eu a todo momento me supero naquilo que eu preciso fazer na minha casa, fora da casa, no meu ministério. Porque nós vivemos nessa superação de limites a todo tempo, com o nosso lar. E hoje em dia, a nossa casa, o nosso lar, tem sido um grande desafio para muitas de nós aqui, mulheres. Tem sido um grande desafio.
No início, queridos, Deus criou a mulher com a finalidade de quê? De ser auxiliadora, a que cuida, a que organiza, a que seja idônea. Ele foi lá no jardim do Éden, lá no início tirou a mulher da onde? Da costelinha do homem, com esse objetivo. O projeto inicial de Deus foi esse, que nós mulheres fôssemos isso. E hoje em dia o que tem acontecido de forma aceleradora, mulheres têm se perdido muito no desejo de não querer estar na sua casa, de não ser organizadora, a que limpa, a que cuida, a que auxilia. Gasta muito tempo e energia lá fora e muito pouca energia aqui dentro. Infelizmente, queridos, nós temos visto muito isso. Mulheres que têm gastado muitas suas energias lá fora. Não estou falando que não pode haver mulheres que trabalham, que são empreendedoras, que têm o seu dia a dia. Eu sei que muitas precisam e outras trabalham porque gostam de trabalhar, porque não gostam de ficar na casa, como é uma realidade. Mas existem muitas outras que trabalham por uma necessidade, eu entendo isso. Mas nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos entender que, independente do fora, a energia maior precisa ser gasta dentro. Porque é um ministério, é uma missão. Deus te criou para você ser edificadora, não de prédios lá fora, mas de prédios e construções aqui dentro. Porque nós somos grandes construtoras lá fora, grandes mulheres lá fora e péssimas mulheres aqui dentro e destruidoras aqui dentro. E o nosso primeiro chamado é qual? Aqui. E quando nós trocamos esse papel, nós somos mulheres frustradas, cansadas, com muitos problemas psicológicos, porque o nosso corpo não aguenta, porque a gente não foi criada para isso. Deus, quando nos criou inicialmente, Ele não criou para isso. Mas a correria, a agitação do dia a dia, eu sei que o mundo está acelerado e as coisas estão acontecendo de forma diferente. Não tem como eu ser aquela mulher igual a minha avó, que ficava lá, ou aquela outra na beira do rio, e aquela coisa toda. Mas, queridos, nós precisamos ter um equilíbrio. Por mais que as coisas são diferentes, nós somos mulheres com profissões, e eu concordo com isso, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Até quando vale o nosso sucesso lá fora e até quando vale a nossa derrota aqui dentro. E eu já vi grandes empresárias, porque teve um período da minha vida que, quando eu fui para missões, eu até vou falar mais à frente, né, que uma das coisas que eu aprendi na organização foi um período de missões lá fora, porque lá ou faz ou não faz, senão não sobrevivia. E muitas mulheres ricas chegavam perto de mim e falavam isso. Eu daria tudo para estar aqui na minha casa, para trocar esse papel, porque foi o desejo do Senhor. Mas sabemos que hoje as mulheres precisam estar lá fora também. E eu não estou condenando isso, mas precisamos desse equilíbrio, queridos. Nós precisamos desse equilíbrio de nós realmente sermos mulheres que sejam edificadoras dentro da nossa casa, em amor, cuidando do nosso filho, cuidando do andamento, porque nós mulheres fomos criadas para isso, para dar alegria na nossa casa. Queridos, por mais que você bote alguém para te auxiliar, por mais que o seu marido te ajude, porque eu sei que tem muitos homens que ajudam as mulheres que trabalham, não é a mesma coisa. Então,
Nós precisamos, por isso que eu falei, nós estamos vivendo numa superação a todo dia. Por quê? Porque a gente precisa sair para fora, a gente precisa trabalhar, chega, faz as coisas, arruma a casa, faz comida e faz isso, cuida do filho, vê o caderno, como é que está aí a matéria, volta para fora de novo. E aí você fala, ai, estou exausta. Senhor, não aguento mais essa vida. A palavra fala que o Senhor renova as nossas forças. Não é um quarto trancado, não é uma televisão vendo filme o dia inteiro, não é um pacote de pipoca na mão, um balde de comida que engorda, mas é a cruz, os joelhos no chão, é Ele que vai renovar tuas forças. Tem dia que eu estou exausta, queridos. Tem dia que eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Eu não aguento mais. Tem dia que eu falo assim, Senhor, eu quero sumir. Não falar onde que eu estou, não vou levar nem meu celular, porque vão me ligar. E eu não posso mentir, eu tenho que falar onde eu estou. Mas eu falo assim, Senhor, renova minhas forças. Esse ministério é meu, Tu me deu, então eu preciso, Senhor, fazer isso com zelo, com amor, não como algo fadonho, não como uma missão impossível, não como um fardo. Ai, maldita hora, isso, para que eu fui ter mais de um filho, para que eu fui casar, para que eu fui isso. Não, mas com amor, com zelo, de que Deus vai renovar tuas forças, de que Deus vai te sustentar e você vai cumprir a sua missão, o seu ministério. De tanto frutificar lá fora como aqui dentro. Mas repense de como está essa balança. Se está mais lá ou mais cá. Porque a gente muitas das vezes precisa abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de uma faculdade por causa de um filho. Porque eu falei, Senhor, como é que eu vou começar a faculdade? Vou trancar no meio do caminho. E para ter filho? Não dá. Ou eu tenho filho ou tenho faculdade. Qual que é o mais importante? E o Senhor, vai ter filho. E o que tu vai aprender na faculdade, eu vou ministrar do céu para a tua vida. E vamos. Queridos, é eu, tá? Eu que abri mão, tá? Não vai falar, a pastora está ensinando lá porque eu não posso estudar, não vou trabalhar mais, só vou ter filho. Não, Deus me deu essa direção, porque Ele falou que eu precisava ser mãe da Esther. E eu falava, não quero, tá bom, já estou realizada. Não, tem que ter Esther. Aí depois eu falei, mas então pode ser homem de novo? Porque aí eu aproveito tudo e já sei como é que é lidar com... Não, eu quero Esther. Esther está aí. E quando eu peguei Esther no colo, eu falei, Senhor, muito obrigado porque você não viu minhas orações. Que é maravilhoso ser mãe de menina também. E eu tive essas duas experiências. Queridos, Deus é tão lindo comigo, tão gracioso, que tudo que eu pedi num filho veio. Eu falei exatamente as características físicas que eu queria do Estevão e da Esther. Cruz, pastor, a senhora é racista? Não, eu queria. Falei, ó, a Esther eu quero branquinha do cabelo liso. Igual o meu não, Senhor, eu já gasto muito creme. Eu falei, Senhor, eu não sei qual é a nação que ela vai, então eu quero ela assim. E ela veio. Por que você pediu assim? Porque eu quis, gente, sei lá, ué. Eu quis e Deus deu. E o menino, do mesmo jeitinho que eu pedi ele, mais moreninho, com aquele cabelão preto. Só falei que eu não queria que falasse muito, né? Mas... E Deus é lindo, Deus é perfeito. Ele sabe até onde você pode suportar. E não há nada que Ele deposite sobre você que você não venha aguentar. Nós mulheres somos muito fortes. A gente que às vezes fica, ai, eu sou fraca, ai, eu não vou aguentar. Queridos, eu achava que eu não ia conseguir ficar a noite acordada se a criança acordasse, se desse alguma coisa. Gente, hoje eu não sei nem o que é dormir direito. Nem tenho vontade de dormir muito, não. Não sinto essa falta, eu durmo muito pouco. Sou acelerada. Mas antes eu amava dormir. Achava que dormir era tudo na vida.
Tudo na vida é você cumprir o propósito do Senhor na tua vida, de você ser uma mulher feliz, uma mulher que cumpre o chamado, bem-sucedida. E os filhos te complementam a isso. Então, sejam mães, é muito bom, amém? 6º ponto, eu já estou finalizando algumas coisas, é muita coisa, gente. Vamos ver a hora, vamos lá. Coríntios 14:40 diz o quê? Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Faça tudo decentemente com ordem. 1 Coríntios 14:40 diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. A mulher, nós mulheres, a que edifica, precisamos entender o valor da rotina, da organização e do planejamento. Ela usa bem o seu tempo, define prioridades e evita desperdício. Sua casa se torna um reflexo do cuidado e da paz que ela carrega no coração. Então, queridos, nós precisamos alcançar esse outro pilar, que é ser mulheres de rotina, de organização, de planejamento, que usa bem o seu tempo, define as prioridades e evita o desperdício. E quantas de nós, queridas, muitas das vezes já ouvimos, quando a gente vai na casa de uma outra pessoa, ou até mesmo quando alguém vai na sua casa, olha, nem deu bom dia, boa tarde ou boa noite para a pessoa, independente do horário que ela chegue. Olha, não repara não, tá? Tava numa correria, fecha o olho. Tá uma baguncinha. Quem nunca falou isso e quem nunca não ouviu isso? Muitas de nós já falamos isso, ainda continuamos falando, mas em nome de Jesus não vamos falar mais, que a gente vai aprender que não vai falar mais. E já ouvimos muito isso. As pessoas muito antes de nos falar, tudo bom, que bom que você está aqui. Cara, não repara a bagunça não, hein? É porque eu saí correndo. Queridos, nós precisamos eliminar essa palavra da nossa vida, amém? Porque o 6º pilar, que é o que nós estamos aprendendo, é organização e rotina diária. Nós precisamos eliminar isso. Nós precisamos manter a nossa casa limpa, organizada, independente se irá ter visita ou não. A nossa casa precisa estar arrumada. Porque muitas das vezes a gente dá muito valor a quem vai lá. A casa só vai ficar arrumada se vier visita. Não tem visita, não precisa arrumar. Mas quem mora lá? Aí você não precisa da casa arrumada. Aí você fala assim: oh Deus, Espírito Santo, pode morar na minha casa, essa casa é tua. Entra na minha casa. Deus vai olhar assim e falar: eu entrar aí? Misericórdia. Como é que nós vamos chamar Deus para morar dentro da nossa casa, o Espírito Santo, no meio da desorganização e da bagunça? Não tem como vocês falarem assim: Deus, olha só, cara, fecha o olho, hein? Não repara não. E os teus filhos, e o teu esposo, no meio daquela bagunça, daquela desorganização, o que a gente tem ensinado para elas? E queridos, educação de filhos é sem fim, a todo momento. Todo dia tu fala a mesma coisa: fulano, tira esse sapato daqui, tira isso dali, fulano, pega aquilo ali, fulano vai escovar o dente, fulano isso, fulano aquilo. É todo dia. Bem-vindo a um clube, não se desanime, é muito bom, é assim mesmo. Nós somos mestres.
Somos aquela que edifica a casa, que ensina, que instrui. Mãe é tudo, todas as profissões. Mãe é médica. Mãe, caí, agora o que eu faço? Eu vê se eu sou médica. Mãe é médica, mãe é professora, mãe é psicóloga, mãe é construtora, mãe é tudo, gente. Lá em casa eu não sei nem mais o que eu sou. Ainda tem que estar linda e bela para o marido. Então, queridos, nós precisamos ser organizadoras. Deixar nossa casa limpa, organizada, porque Deus, Ele não habita no meio da bagunça. Deus, Ele não mora no meio da desorganização. O nosso Deus, Ele é criativo, organizado. Ele não vive no meio da sujeira, amém? E uma outra coisa, eu fazia muito isso, aprendi, não faço mais não. Sabe o que a gente faz às vezes? Usa a melhor roupa de cama, a melhor toalha, o melhor prato, sabe para quem? Para visita. Meu marido nunca foi assim. Ele veio e falava, pelo amor de Deus, já ganhamos isso no nosso casamento. Já passou não sei quantos anos, tu não usa essa toalha, mulher? Eu fui e falei, calma, deixa para visita. Aí não usava as coisas. Até que um dia eu falei assim, que isso, gente? Calma aí, Fabiana, acorda para a vida. Eu não estou dando valor à minha família. Aquele que está ali comigo no dia a dia, eu não estou dando valor para mim. Estou dando valor para a visita. Acabou isso. Eu vou lá, comprei uns 2 conjuntos de roupa de cama e de toalha para as visitas, tá bom? Vamos aprendendo, vai anotando aí. Compra a roupa de cama para as visitas, deixa lá guardadinha. Não usa. E usa os restantes, tudo lindo e maravilhoso para vocês. Então, às vezes, Erivelto chega em casa, ele prepara aquela mesa, bota isso, bota aquilo. Você sabe, né, que o pastor de vocês como é que gosta. Aí bota xícara, bota isso. Eu falei, caramba. E eu faço questão, quando a gente almoça na mesa, bota tigela, bota um negócio, bota... Tem que botar, queridas. Nós precisamos valorizar. E não fala que está tudo caro, não, que agora tem Shein, que é maravilhosa, que eu descobri. E tem a outra, Shopee. Aí, não precisa nem para o calçadão de Campo Grande. Não precisa nem para aquele shopping Dantal lá do Recreio. Tem um Dantal lá maravilhoso que tu... É Dantal? Eu esqueci o nome. Acho que é esse mesmo. Se eu estiver falando errado, vou apanhar em casa. Aí, tem cada coisa de casa maravilhosa. Vigário Geral, gente. Quem conhece? Maravilhosa aquela rua, tem cada coisa linda. O povo lá das lojas da Barra vai lá comprar, tá? E vende tudo lá na lojinha dele por 3 vezes mais. Já dou uma dica, lá é tudo mais barato, eu compro tudo lá. Então, nós temos já essas ferramentas, essas possibilidades que antes não tínhamos. Então você precisa ser aquela que cuida da tua casa, coloca o melhor, coloca a roupa de cama, estica tudo, a caminha bonitinha. Você que trabalha fora, não vai trabalhar e larga a cama lá bagunçada, não. Estica a caminha, é rapidinho, estica. Não bota o travesseiro deitadinho assim não, ó. Vou te dar uma dica, bota ele em pezinho. Aí bota uma almofadinha, já dá outra cara. Já dá cama de hotel. Aquele hotel bonito que você vê nas televisão, nas revistas. Só botou o travesseiro mais em pezinho, botou uma almofadinha, esticou, acabou. Bota uma velinha, uma plantinha bonitinha lá que não morre rápido no banheiro, no cantinho. Compra aqueles organizadores com cor que combina no teu banheiro, ó. No Amigão, maravilhoso. R$10 que eu comprei uns lindos de acrílico. Boto lá, boto todos os perfumes num canto, shampoozinho no outro, porque senão a tua pia tu nem encosta o dedo, que entope de creme, entope disso, entope daquilo, presta barba para um lado, negócio para o outro. Não pode, né? Amém? A gente está aprendendo aqui hoje. Aí bota tudo num cantinho organizado. Vai ter espaço. Suportezinho de escova de dente. Com a capinha assim para não dar mosca. Que no meio da noite as moscas voam lá. As baratas. Tudo no Amigão. Ele é o nosso amigo.
Eu vou no shopping, eu falei, poxa, aqui podia ter amigão. Aí eu fui lá no Barra Shopping, pô, aqui podia ter amigão, Orivelto. Pelo amor de Deus, né, Fabiana? Eu falei, qual é o problema? Tem amigão em Campo Grande, no América Shopping, no Recreio tem amigão, gente. As mulheres de lá são mais felizes, porque tem amigão. Eu não consigo, gente, se eu for no shopping, eu tenho que ir no amigão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, queridos, essas ferramentas estão acessíveis para nós. Nós temos a sabedoria, precisamos ser organizadoras dentro da nossa casa, amém? Queridos, Deus não nos colocou a nossa casa numa floresta, amém? Aonde que Deus nos colocou? Em um jardim. Quando você vai lá para Gênesis, no início de todas as coisas, no início de tudo, Deus, quando criou todas as coisas, Ele pegou a primeira família, Adão e Eva, e colocou num... Vamos repetir bem alto, Ele colocou num... Mas por que muitas das vezes a gente mora numa floresta? Muitas das vezes a nossa casa não é um jardim. Deus colocou a gente num jardim, mas a gente é teimosa, desobediente, a gente vai para uma floresta. E qual a diferença da floresta para o jardim? Queridos, a floresta é tudo desorganizado. Já entrou numa floresta? Já viu uma floresta num filme? É sem poda. Uma floresta é uma árvore desse tamanho, uma árvore pequenininha, cheia de mato. Não combina as árvores, porque são muitas e muitas. Existe árvore de tudo que é jeito ali. Existe pedra no meio. Não há uma harmonia. Já o jardim não, gente. Jardim é maravilhoso. Mas dá trabalho cuidar de jardim. Eu tenho um pedaço lá de jardim lá em casa, só Jesus. Jardim tem aquela grama bonitinha. Aí você coloca aquela orquídeazinha ali, combinando com a outra do lado de cá. Dá uma cortadinha, pode. Vai olhar ali o jardim da igreja. Tudo redondinho, bonitinho. O jardim é diferente. Por isso que Deus colocou a família no jardim, não foi na floresta. Então nós precisamos ter esse cuidado e analisarmos ao nosso redor. Calma aí, eu estou morando no quê? Precisamos ter esse cuidado, porque Deus nos chamou para ser edificadora da nossa casa. E muitas das vezes o nosso olhar clínico para isso é muito mais aguçado. Mas eu não tenho, pastor, eu não nasci para isso, eu não gosto disso não, eu não gosto de arrumar, não gosto de limpar. Tu acredita, pastor, que o meu marido é melhor para essas coisas? Queridas, peça perdão e vai orar. Ora a Deus, eu estou falando sério. Ora a Deus, fala, Senhor, eu não gosto. Eu tenho experiência de mulheres assim. Eu também não gostava muito não. Senhor, eu não gosto. Eu não tenho jeito. Mas eu sei que isso é um princípio que eu preciso aplicar na minha vida. É um ministério. Tu me chamou para ser edificadora. Tu me chamou para cuidar da minha casa. Tu me chamou para ser uma mulher zelosa, uma mulher limpa, organizadora. Então me ajuda, Senhor. Eu não tenho ânimo nenhum, eu não tenho força, eu não tenho vontade, mas me ajuda. E queridos, se você fazer essa oração sincera, Deus vai fazer uma transformação em você de dentro para fora. Porque, queridos, eu tinha pavor de ser mãe. Eu achava que eu não ia saber cuidar de filhos, que eu não ia acordar de madrugada, que eles iam gorfar e ia se engasgar, que eu não ia saber mexer nisso, naquilo outro, porque eu via grandes mulheres que cuidavam muito bem. No início a gente deu ruim lá, mas foi se adaptando, fui orando e foi. Agora eu tiro de letra. Então, queridos, Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai te ajudando, mas para isso você precisa colocar essa limitação, essa dificuldade nos pés do Senhor, amém? Se você hoje se encontra dessa forma, desanimada com a sua casa, com essa falta de zelo, peça a Deus, queridos, que Ele vai mudar o seu coração, mesmo que você não foi desenvolvida para isso. Porque hoje eu converso com muitas mulheres
que não tiveram esse aprendizado em casa, não tiveram a sua mãe, perderam a mãe muito cedo, outras, por consequências da vida, escolhas erradas, não tiveram essa educação, e aí elas não sabem nada. Mas independente disso, Deus é o maior mestre de todos os mestres. Ele te ensina e Ele te capacita. Hoje há tantas aulas na internet, há tanta coisa que a gente pode aprender. E hoje vocês estão aprendendo aqui. Então, queridos, nós precisamos buscar esse desenvolvimento da parte de Deus, amém? E não ficar, mas ninguém me ensinou. Na minha casa não era assim. E, queridos, uma coisa que é muito preocupante e o que o diabo tem nos cegado em relação à organização, à limpeza, a cuidado com a nossa casa, está lá em Mateus capítulo 12, nós vamos ler. Já estou terminando. Capítulo 12, do verso 22 ao 24, diz assim: o pecado imperdoável. Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Queridos, pastora, mas o que tem a ver o abençoado não, que ele não é. O que tem a ver esse demônio aqui, esse Belzebu, com o que a senhora está falando? Mas já foi para o outro lado. Queridas, eu falei que Deus não tem como habitar no meio da sujeira, não foi? Não falei isso? Como é que a gente chama o Espírito Santo? Deus vem morar na minha casa. E esse Belzebu, vou estar falando no grego para você o significado dele, para você entender. No grego, Belzebu, a gente fala Beuzebol. É o nome dele. É um demônio de alto escalão, cultuado principalmente pelos filisteus, adorado na cidade de Ecrom, deuses que era denominado Senhor dos insetos. Queridos, na Bíblia, eles lá, os fariseus, estavam comparando Jesus com Belzebu. E Belzebu é um deus adorado principalmente pelos filisteus. E ele é o deus dos insetos. Já começou a fazer associação? Lá no espiritismo, no Umbanda e no Candomblé, esse mesmo demônio, ele habita muito em cemitérios, onde se cultua espíritos desencarnados. É como que se fosse o pai deles todos. Aí abaixo do Belzebu tem várias pombagiras que ele comanda. A Maria Mulambo, quem já ouviu falar? É uma das entidades que tem várias subdivisões, que é designada a vários lugares. E um deles é a lixeira, que ela adora. Quando ela entra na casa da pessoa, essa pessoa fica desanimada, depressiva, não tem vontade de limpar nada, é acumuladora. Quem já viu casa desse jeito? Quem já viu família com uma acumuladora? A pessoa não tem ânimo para limpeza, é tudo desorganizado, é tudo sujo, o quintal não sei, é uma floresta. A pessoa não tem vontade nem de tomar banho. Isso está ligado muito a pessoas depressivas, que o diabo, ele usa essa fragilidade para atuar sobre a vida delas. E esses demônios tudo estão ligados a isso. E o povo do Candomblé, quando via
quando vira, né, isso, entende que o que acontece? Quando eles vão lá fazer os seus trabalhos e eles entendem que esses trabalhos foram aceitos, quando vem várias moscas varejeiras e começa a posar naquilo que foi oferecido para esses demônios. Então, quando as moscas varejeiras vêm, eles celebram. Houve aceitação, porque o lugar está muito sujo, está muito imundo, está muito desorganizado. As velas para esses demônios são feitas de sebo. Vocês começaram a entender porque a organização é algo tão importante dentro da nossa casa? E o chamado é de quem? Fala para você mesmo. É meu. Você que edifica. E quando você se torna uma mulher que não é organizada, que não é limpa, que não consegue ser limpa nem com o seu próprio corpo, que fica herdando esses sentimentos e essas palavras de outros da sua casa. Ah, você vai ser porca mesmo, desorganizado, porque eu já ouvi muito isso. Ah, ficar arrumando casa o dia inteiro. Amélia que era mulher de verdade. Quem nunca cantou essa música? Que isso, pastora? Está cantando música do mundo? É isso aí. Amélia não tinha menor vai. Mas a mulher de Provérbio 31 é o quê? É essa mulher que você tem que se espelhar. Não é a Amélia lá, não. Porque os outros falam assim: ah, você é Amélia? Não, eu sou mulher de Provérbio 31. Acordo cedo, vou para academia, lavo o banheiro, arrumo a casa, vou atender alguém lá no meu escritório, na minha barraquinha de doce, vou dar aula, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer minha comida, vou ficar linda para o meu marido e vou voltar para casa de novo. É isso aí. Somos essas mulheres, amém? E isso não pode ser enfadonho, isso não pode ser ruim, isso não pode ser um peso, isso é uma missão. E queridos, o demônio veio para matar, roubar e destruir. Se você não edifica, você é destruidora. É uma das características dos demônios que destrói. E o demônio da sujeira está aqui, ó. Eles gostam disso, de desorganização, de sujeira. Você já entrou numa casa muito suja? Lá em casa, quando o negócio é meio esquisito, cara, tu se sente pesada. Cara, eu só fico tranquila quando a casa está arrumada. Quando a casa está tudo limpinho, organizado, cheirosinho. Eu olho para o banheiro, gente, eu tenho pavor de banheiro sujo. Em nome de Jesus. Banheiro cloro, Cif. Eu fico desesperada. Então você precisa ser essa mulher. Ah, mas eu fui criada no meio da sujeira. Minha mãe era desorganizadora. Minha mãe é acumuladora. Minha mãe não me ensinava isso. O problema é da tua mãe. Você agora é outra pessoa, é nova criatura. Não aceita essas coisas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém? Eu queria passar um videozinho aqui, rapidinho, sobre uma dica para você em relação à organização. Preste atenção. Olha aí como é que está o fundo do vaso. Vou fazer um experimento com uma lixa que me disseram que sai. Já passei cloro, já passei Cif, detergente, vários produtos que limpam banheiro e nada saiu. Então vamos para a lixa. Disseram que não arranha e tira todo esse amarelo, porque como é que fica com um vaso desse? Não combina com Dona Fabiana, né? Verdade? Então vamos lá. Vamos lá. Essa daqui é a lixa Tigre. Ó. Dispensa Veja, dispensa X14, Cif. Deixa seu vaso assim, ó, limpinho. Vocês viram antes e depois. Compre lixa Tigre.
Uma dica aí, ó. Vamos para outro vídeo, aquele outro. Você tem uma casa bagunçada e não consegue descobrir por que é sempre assim? Veja por que sua casa está desarrumada e o que você pode fazer para evitá-la. Você diria que sua casa está sempre uma bagunça? Seja honesto. É difícil ter uma casa limpa e arrumada 100% do tempo. Mesmo que você tenha tirado o pó, esfregado e aspirado, o simples fato de ter coisas em todos os lugares faz com que sua casa pareça desarrumada. Existem algumas razões comuns pelas quais sua casa fica bagunçada. Saber quais são eles pode ser muito útil se você estiver se perguntando por onde começar a limpar sua casa bagunçada. Vou oferecer soluções e estratégias simples para lidar com cada um dos itens dessa lista. Se você perceber que está fazendo alguma coisa dessas coisas, então é hora de mudar. E antes de começar com o conteúdo, peço para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo que pode mudar sua vida. Vamos começar. 1. Você tem maus hábitos. Você chega em casa, troca de roupa e deixa cair no chão as que usou o dia todo ou as coloca no encosto de uma cadeira. Maus hábitos são uma das razões pelas quais sua casa está sempre tão bagunçada e pode ser o problema mais difícil de resolver nessa lista. Por quê? Porque você faz coisas que causam confusão sem nem sequer pensar nisso. Minha sugestão para esse problema específico é estar ciente de onde estão seus pontos de acesso de bagunça e, em seguida, pensar sobre o que os causa. Se a razão para a desordem existir é por causa de um mau hábito, trabalhe para mudá-lo. Comece bem pequeno. Se você tem vários hábitos, escolha um e trabalhe apenas nele. Quando você tenta mudar muitas coisas ao mesmo tempo, pode ser realmente esmagador. Você pode ficar com isso por alguns dias, talvez até algumas semanas, mas no final das contas, você voltará às suas rotinas regulares porque é demais para acompanhar. Voltando ao meu exemplo de roupas, pratique pendurar suas roupas no armário ou colocá-las no cesto de roupa suja depois de tirá-las. Faça isso todos os dias. Depois de um tempo, isso se tornará uma segunda natureza para você. Então, e só então, você deve seguir em frente para quebrar seu próximo mau hábito. 2. Você não coloca as coisas de volta no lugar. A preguiça é uma outra grande causa de uma casa desarrumada. Você sabe que deve colocar as coisas de volta quando terminar de usá-las, mas você simplesmente não as coloca. Então, o que acontece? Uma grande bagunça. Depois de concluir um projeto ou tarefa, limpe você mesmo. Certifique-se de devolver as coisas aos seus lugares de origem e não as deixe espalhadas. Lave os pratos depois de terminar de comer em vez de deixá-los onde estava sentado ou empilhados na pia. Há 1 milhão de outros exemplos que eu poderia lhe dar. Se você tem uma casa com vários andares e percebe que as coisas de um andar estão espalhadas porque as pessoas não querem subir ou descer escadas, coloque uma cesta perto das escadas. Coloque tudo que pertence a um andar diferente nessa cesta. No final do dia, ou quando o cesto estiver cheio, agarre-o e devolva todo o conteúdo ao seu devido lugar. 3. Seus bens não têm lugares fixos. Se você não sabe onde colocar algo, é provável que seja jogado em qualquer lugar. Você vai colocá-lo em qualquer gaveta, armário ou em qualquer superfície aberta porque não sabe mais o que fazer com ele. Solução: encontre um lugar para tudo o que você possui. Por menor que seja, deve ter um lugar fixo para esse objeto. Se você está lutando com isso, pergunte-se onde você procuraria um item primeiro. Então, coloque lá. Se você está acostumado a ir a um lugar específico para alguma coisa, não faz sentido mudar isso, desde que funcione para você. O objetivo disso é tornar sua casa mais funcional para você. 4. Você tem muitas coisas. Você sempre terá uma casa desordenada se tiver muitas coisas. Nenhuma quantidade de organização mudará isso. Você pode até tentar organizar, mas ainda ficará com uma sensação pesada de bagunça. Uma sensação visual de muita coisa pode trazer estresse e sensação de desordem. Se seus armários estão estourando e você não consegue colocar mais nada lá, as roupas vão acabar no chão ou nas costas de uma cadeira porque é muito trabalhoso guardá-las. Se suas estantes estão prestes a desabar sob o peso de todos os livros e bugigangas que você colocou lá, não importa quantas vezes você os reorganize, eles parecerão bagunçados.
Quando você tem muitas coisas, então você não está realmente usando e aproveitando ao máximo todos esses itens de qualquer maneira. Então, por que não se livrar das coisas que você não ama? Eu garanto que quando você começar a organizar seu armário, você vai encontrar coisas lá que você nem sabia que tinha. Você vai encontrar itens que não servem mais, não estão mais na moda e coisas que você nem gosta. Você provavelmente vai se perguntar por que você segurou algumas coisas por tanto tempo. Limpe e se livre de tudo o que você não precisa e tente organizar. Vai correr muito melhor dessa vez. 5. Sentir-se culpado por desperdiçar dinheiro ao se livrar de coisas. Muitas pessoas lutam para organizar as coisas quando você sabe que gastou muito dinheiro com elas e agora se sente culpada por desperdiçar dinheiro. Lembre-se de que o dinheiro já foi gasto. Segurar o item não trará seu dinheiro de volta. Se o item não está agregando valor à sua vida, ele não deve ficar em sua casa. Deixe ir e deixe de lado o fardo, a culpa, a desordem e o estresse que isso adiciona à sua vida. Então, da próxima vez que você for fazer compras, use sua experiência de organização como uma lição para ajudá-lo a comprar de forma mais ponderada e mais intencional. 6. Você é um perfeccionista. Eu sei que pode parecer estranho que um perfeccionista possa ter uma casa bagunçada, certo? Mas, se você está sempre esperando que as coisas sejam perfeitas, provavelmente não fez muito, porque a vida quase nunca é perfeita. Não espere para encontrar os organizadores perfeitos para organizar as gavetas do seu escritório. Não espere o momento perfeito quando a casa estiver vazia. Se você não tiver nada para fazer, e pode dedicar um fim de semana inteiro para limpar a garagem, só não vale a pena esperar. Comece agora com os organizadores que você tem e o tempo que pode sobrar. Use truques de organização baratos, como caixas de papelão vazias, potes e recipientes de armazenamento de alimentos antigos para guardar itens. Tenho certeza que você tem uma tonelada de coisas em sua casa que você pode usar. Depois de organizar um espaço e ver exatamente o que vai guardar, saia e encontre o organizador perfeito. Destralhe sua casa no tempo que você tem. Na próxima vez que for limpar, separe os materiais de limpeza que não usa e doe-os. Basta gastar de 10 a 15 minutos organizando o espaço. Continue trabalhando nele sempre que tiver uma chance. Pode ser devagar, mas é um pequeno passo para onde você quer que sua casa esteja. Essas foram minhas 6 principais razões pelas quais você tem uma casa bagunçada e sugestões para lidar com cada uma delas. Você se identificou com algum deles? Diga-me nos comentários abaixo. Eu te espero nesse vídeo que fala sobre como fazer. São grandes informações para nós, queridas. O nosso cérebro, ele funciona melhor quando nós setorizamos as coisas. Então você precisa setorizar. Eu não sabia disso não, fui aprendendo sobre organização, limpeza, sobre esses demônios que agem na sujeira, trazendo esse tipo de peso para dentro da nossa casa. Gente, lembra do Amigão? Isso aqui é maravilhoso no Amigão. Baratinho, R$14, forte. O que você pode colocar aqui? Sapato. Você pode colocar roupa aqui dobradinha. Você coloca a roupa aqui, ó. Aí dobra. Eu uso isso aqui para várias coisas. Eu uso isso aqui para sapato. Eu uso isso aqui para roupa. Eu uso isso aqui para botar as bolsas da Esther. Eu uso isso daqui para colocar toalha dobradinha. Várias coisas. Eu tenho um monte disso aqui. Aí eu vou só enfiando assim nas paradinhas das prateleiras dos armários. Maravilhoso. Puxou, tirou, enfiou de novo. Acabou. Então, queridos, nós precisamos ser essas mulheres organizadoras. E daí tem muito mais coisa. É porque o tempo não dá para falar muita coisa. Mas nós precisamos fazer isso. Facilitar a nossa vida. Ah, minha vida é muito corrida, eu preciso facilitar. Nós já aprendemos alguma coisa em relação à nutrição. Como tu facilitar a sua vida na alimentação. Na casa, no meu armário. Eu não gosto nem que as pessoas guardem minha louça. Porque já tem um lugar correto. Ai, pastora, você tem toque? Não, porque para me facilitar. Eu sei que do lado de cá esquerdo do fogão fica a parte só do escondimento. Aí ali eu tô fazendo comida, eu abri, peguei, porque aqui eu pego a vasilha sem olhar, porque aqui eu já sei que é vasilha quadrada, aqui eu já sei que é redonda. Eu gravei, eu tenho que agilizar minha vida é uma correria. Vocês não têm noção como eu corro.
Aí aqui é as panelas tal, aqui é o sal. Eu já sei, eu não gosto que ninguém nem arrume, porque eu já tenho no meu cérebro. E isso é o cérebro, querido. Se você trabalhar ele para isso, ele vai funcionar dessa forma. Isso tudo é o quê? Exercício. Da mesma forma como você exercita o teu corpo para pegar o peso, o músculo. Você que é contadora, você que é outras coisas que você faz. Então tudo que eu uso muito, está tudo perto. Está tudo perto, os copos, os que são mais assim delicados, aquela coisa está mais atrás. Mas está tudo perto, porque eu abro as coisas e já está ali, ó. Eu boto tudo no mesmo lugar sempre. Porque quando eu vou pegar alguma coisa, aí alguém lavou lá, botou o escorredor do lado de lá, meu Deus, cadê o escorredor? É aqui. Aí eu abro todas as portas para achar o negócio. Isso não é toque. Isso é o que eu desenvolvi para eu ter rapidez. Porque o que eu falei que nós precisamos, as edificadoras, ter propósito, ter prioridade, não desperdiçar tempo. Então, se eu estou tomando banho, eu já entro com o Cif e com a esponja. Já lavo o boxe. Aí boto o boxe no chão, esfrego o negócio. Já lavei o boxe. Gente, eu tenho um negócio que é maravilhoso. Já estou acabando, cada hora. É um aspirador portátil, pequenininho. Aquele é o melhor de todos. Sem fio, baratinho. Eu vou lá embaixo, tô vendo televisão, não sei o que lá. Quando eu vejo, aspirou a casa toda. Não tem amigão. Mercado Livre. Quem quiser, me chama no Zap que eu vou te dar o link. Muito bom. Aí encheu, tu vai lá na lixeira, joga, pá, vai de novo. Cara, é muito bom. A Rosane viu lá em casa, eu mostrei pra ela. Muito top. Rapidinho tu tira o lixo, gente. Porque eu faço isso. Ai, pastora, que horror, que vida corrida. Eu não quero ser dona de casa, não. Queridas, não desperdice esse ministério maravilhoso. Tem muitas mulheres que querem isso e não podem ter. E a gente só dá valor quando perde. Quantas mulheres que têm uma casa para limpar e não tem casa? Quantas mulheres que ser mãe é estéril? Quantas mulheres querem casar e não podem, e aí você está excomungando o seu marido? Então, querida, vamos ser sábia. Amém? E para finalizar, toda essa organização, toda essa limpeza, que a partir de hoje nós vamos ser mulheres organizadas, amém? Mulheres limpinhas, amém? Vou na casa de vocês, hein? Mulheres que edificam todos aqueles pilares com sabedoria, com oração, amém? E para finalizar esse vídeo, eu queria colocar sobre a vida de uma mulher virtuosa, que cumpriu todos esses parâmetros e o que o Senhor fez com ela e honrou. Olá, me chamo Bel, estou há 13 anos na RN. Hoje eu sou líder do Ministério Infantil. Mas eu não vim falar do meu ministério, eu vim falar do meu primeiro ministério, que é o meu lar. Sou casada há 25 anos com um assistente pastoral Arilson. E desse relacionamento nasceu a Nicole e Lana. A Nicole é calminha, a Lana sempre foi estressadinha. Sabe por quê, né? Por que será ela estressada? Nem imagino, né? Fui muito abençoada por Deus por ter as filhas que eu tenho. Elas me ajudam muito, elas são minhas amigas. Meu marido também foi bênção de Deus na minha vida, foi, resposta de oração. E é isso, eu amo minha família. Muitas das pessoas conhecem a minha trajetória na RN, mas conhece quando eu vim de Belfor Roxo pra cá. E mesmo assim, a gente não querendo, mas é o único lugar que tínhamos, era ali, então ficamos. Tive o mesmo cuidado como eu tenho aqui, mesmo eu não tendo piso, mesmo eu não tendo uma cozinha, mesmo eu não tendo um banheiro, mas mesmo assim eu sempre fui zelosa com a minha casa. Tivemos problemas com umidade, tráfico. Eu não gosto nem muito de falar sobre isso, porque é assim, passado que eu queria apagar. Mas assim, Deus, Ele nos abençoou, nos trouxe pra cá, pra Cosmo, mesmo eu não querendo vir. Por que eu não queria vir? Porque eu me sentia sozinha, né?
Aí eu fazia aquela pergunta, o que eu vou fazer lá sem ninguém? Em Belfor Roxo, mesmo a casa dando reboco, caindo na nossa comida, mesmo não tendo roupa para vestir, fiquei 3 anos da minha vida usando roupa das pessoas, né? E hoje eu posso ir na loja comprar assim, com a graça de Deus, né? Minhas filhas tendo que vestir, elas só tinham uma roupa para ir final de semana para a igreja, mas sempre foram arrumadinhas, cheirosinhas. O único lugar melhor que tinha na casa era o nosso banheiro. E depois Deus foi abençoando. A vida da gente sempre foi assim, foi apertada. Teve um dia que eu falei que queria ajudar ele. Aí o que aconteceu? Eu com a Nicole pequena no colo, Nicole de colo, eu fui catar papelão pra ver se dava uma renda dentro de casa, né? Mas assim, dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, porque eu dei 3 viagens e ainda tava com meu sobrinho, que deu foi 30 centavos. Olha, eu fiquei muito frustrada. Aí o tempo foi passando, a gente foi pra casa do meu sogro, né, que apertou um pouco. Lá não tinha higiene nenhuma, que depois que eu fui pra lá, que eu fui organizando as coisas, fui deixando tudo assim, a minha maneira, o meu gosto, né, tudo limpinho, bonitinho. Casa, gente, era muito úmida. Tempo de calor, parecia que minava a água do chão. Mas mesmo assim eu deixava sempre limpo e higienizado e eu ficava muito triste com isso. Aí a gente perguntava, ai Deus, será que a gente não vai sair daqui? Muitas orações, muita peleja, a gente dormia, acordava com o embolso na cara da gente, roupa da gente mofava tudo, armário não durava muito, água não era adequada, a gente fervia água para beber e muitas das vezes era caramujo, muito caramujo. E o que eu quero dizer com isso? Mesmo a gente não tendo, você não tendo uma casa adequada, mas você tem que ser sempre limpinha, zelosa. Eu sempre gostei de cuidar das minhas filhas, gostei de cuidar do meu esposo. E nós estamos aqui hoje, né? Viemos pra cá, pra Cosmos. Não conhecia nada, na dica de nada. Tanto que eu até me perdia na rua, né? A Lana que me ajudava, a Lana pequena sempre me ajudou. Falava assim, mãe, não fica nervosa, a gente vai encontrar. E depois de passar do tempo, né? Deus veio trabalhando na nossa vida. A Lana trabalhando agora, Nicole já casada, Arilson, Deus foi levantando ele cada vez mais, né? Trabalho dele, temos sempre que ser fiel ao nosso Deus, fazer tudo com excelência. Fomos sorteados para esse apartamento aqui, já temos 13 anos que estamos morando aqui e meu esposo tentou comprar um apartamento ali na Mendoeira. E ele tentou em Campo Grande. Pela honra e glória do nosso Pai, nós estamos só aguardando a chave. E essa semana tem uma notícia boa. Vamos receber a nossa chave. Viemos de Belfor Roxo para Cosmo, de Cosmo para Campo Grande. Vamos ver para onde Deus vai nos levar agora. Já pensou em ir para Ipanema? Então, irmãs, o que eu vim passar para vocês? Mesmo vocês não tendo o que você necessita, faça com excelência. Deus se agrada, como eu fiz. Eu não tinha nada e Deus me honrou. Hoje, meu marido tem um emprego bom, eu moro numa casa boa. Deus vai fazendo a sua obra. Mas vocês, mulheres, edifica a sua casa, mesmo você tendo pouco. O pouco para Deus é muito. Amém? Tchau. Posso falar um negocinho? Chegou antes que eu imaginava. Infinitamente mais pra fazer. Infinitamente mais. Quero te dar um abraço. Queridos, como vocês viram no vídeo, porque muitas das vezes a gente fala assim, ai, minha casa é muito feia, eu moro num lugar assim, eu não tenho esse sofá, eu não tenho essa geladeira, eu não tenho isso. E a palavra do Senhor fala, seja fiel no pouco, seja organizadora, seja fiel naquilo ali, e eu vou te colocar sobre o muito.
Como ela seria uma grande mulher organizadora que cuida dos seus filhos. Se ela não fosse no pouco, Deus nunca colocaria ela sobre o muito. E às vezes a gente quer sonhar muito alto, eu quero aquela casa, aquilo. E a gente não limpa nem a pequena que a gente tem. Eu quero morar numa casa de não sei quantos quartos. Não limpa nenhum. E Deus não vai colocar. E eu fiz questão que a Bel fizesse esse vídeo, porque eu conheço a trajetória da nossa querida Bel. Eu vi de onde ela veio, o quanto essa mulher é organizadora, o quanto ela é limpa, o quanto ela é dedicada à sua casa, aos seus filhos, e Deus honra. Então, queridos, vale a pena, queridas, viver essa missão, amém? Vale a pena cumprir esse ídolo do Senhor, ser essa mulher edificadora, sábia, que cuida do nosso lar. Essa é a melhor profissão e é o melhor valor, a recompensa que a gente tem na nossa vida, amém? Vamos orar pela Bel. Olha a chave dela. A Bel tá metida, né? Falou: por enquanto estou em Campo Grande, vou para Ipanema. Isso aí, sonhe alto. Deus, nós queremos te louvar pela vida dessa querida Bel. Muito obrigada, Senhor, por esse novo ciclo, por esse novo tempo. Sejamos essas mulheres abençoadoras, Pai, edificadoras da nossa casa, no nome de Jesus. Pai, eu quero declarar também sobre a vida de cada mulher aqui nessa noite, Pai, a tua edificação sobre a vida dela. Se você tem alguma limitação, alguma dificuldade sobre a tua casa, sobre o comportamento, aquilo, pastora, mas eu não gosto, eu não quero, eu não sei. Comece a colocar isso diante do Senhor. Comece a colocar agora. Se você quer sair do seu lugar, fica à vontade. Comece a colocar sobre o altar do Senhor. Deus está aqui te ouvindo. Fala: Senhor, eu não quero mais aquela sujeira. Eu nasci para viver no jardim e não em uma floresta. Eu quero ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa. Eu quero ser uma mulher idônea. Eu quero ser uma auxiliadora, Senhor. Me ajuda, Senhor, a aguentar tudo que eu preciso. Me ajuda na educação dos meus filhos. Me ajuda, Senhor, nas minhas lutas com a minha casa. Começa a colocar isso para o Senhor. Oh Deus, atua com teu poder, Senhor, sobre a vida de cada mulher aqui, de cada jovem, Senhor, nessa noite, com a tua graça, com teu poder, Senhor. Deus, vai atuando com a tua graça, vai atuando com o seu mover, Senhor, sobre a vida de cada mulher aqui nessa noite. Obrigada, Deus, por esse primeiro entre elas. Obrigada, Senhor, por esse início de grandes coisas que tu fará na vida dessas mulheres, que tu fará no ministério dela, na vida profissional, Pai, na sua vida ministerial. Toma a vida dessas mulheres em tuas mãos, Senhor. Edifica, que sejam mulheres edificadores. E todo espírito de destruição, todo espírito de mulheres que não edificam, de falta de sabedoria, de mulheres imprudentes, Pai, em nome de Jesus, nós quebramos e anulamos, tornamos sem efeito toda palavra que foi lançada sobre a vida dessas mulheres. Senhor, aquelas que têm dificuldade da maternidade, Senhor, gera essa cura no seu útero. Gera essa cura, Senhor. Aquelas que têm medo, Senhor, tira todo medo, porque a tua palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Pai, toma a vida dessas mulheres, que um espírito de intrepidez, de ousadia vem sobre elas, e sejam mulheres valorosas, mulheres abençoadas, que terão grandes casamentos, grandes lares, Senhor, cheio da tua paz, cheio do teu cuidado, com vidas emocionais equilibradas, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para nós mulheres. E queridas, nós já temos nosso resumão da nossa, um vídeo resumão do nosso Entre Elas de hoje. Vamos se ver? Vamos ver ali. És mulher sábia, prudente, serena, tua voz orienta, tua fé é plena. Constrói com doçura, com mão
teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és?